Vou falar hoje sobre um tipo de perversão sexual. Quando o comportamento sexual foge dos padrões da sociedade, isso pode se tratar de um caso de perversão sexual. Sobre os tipos desse transtorno, atualmente conhecido como parafilia. Sobre sexo e desejo, cada um desses temas tem suas preferências, o que acontece entre quatro paredes de respeito somente aos envolvidos, sempre que seja comum acordo entre pessoas capazes de discernir com discernimento verdade. Muitos dirão que sim, outros levantarão a bandeira do não, justificando que há comportamentos que não são normais e que passam de um tipo de perversão. Mas será que sabemos o que estamos falando quando usamos o termo perversão? Trata-se de uma doença? Preparamos esse artigo justamente para desmitificar as perversões sexuais e indicar quais casos, segundo especialistas de psicologia, esses comportamentos devem ser encarados como distúrbios sexuais, que precisam ser tratados. O que é perversão sexual? Para começar, o termo caiu em desuso, sendo substituído para parafilia. Trata-se de um comportamento sexual que foge dos padrões previstos e permitidos pela sociedade. Quando uma pessoa tem uma fixação sexual por determinado objeto ou que sente prazer em espiar outra pessoa. O que muita gente não sabe é que o fato de adotar um comportamento sexual diferentemente será visto como uma doença somente se for a única forma que a pessoa tem para conseguir viver a sua sexualidade. Por exemplo, um homem que gosta de colocar salto alto para fazer sexo não é doente se o comportamento for um feitiço. Ou seja, se ele conseguir ter prazer mesmo estando sem um salto alto. Essa perversão sexual, porém, vira doença se precisar ser tratada, se esse homem somente conseguir ter relações sexuais satisfatórias quando o objeto do feitiço estiver presente. Mas é importante saber que grande parte das pessoas que têm algum tipo de parafilia tende à imposição, ou seja, um problema que precisa ser tratado, porque se não há consenso entre os envolvidos. Quais são as perversões sexuais mais comuns? Quem trabalha com sexualidade e comportamentos sexuais costuma coincidir com as parafilias. São mais frequentes em homens do que mulheres. Listamos a seguir 4 categorias muito comuns. Vulverismo é quando alguém sente prazer e excitação em espionar pessoas durante o sexo ou quando trocam de roupa, por exemplo, sem que essa saiba que estão sendo observadas. Feticismo é quando alguém tem seu prazer sexual despertado por objetos específicos. Por exemplo, luvas ou sapato. O homem pode pedir para a parceira colocar durante o sexo ou usá-la até mesmo numa espécie de feticismo transvéstico, quando um homem heterossexual usa as roupas e acessórios femininos para se excitar, masturbar ou ter uma relação sexual. Sadismo é quando uma pessoa sente prazer ou provocar dor em alguém durante a relação sexual ou preliminares, seja física ou psicológica. E masoquismo é quando uma pessoa sente prazer em sentir dor durante a relação sexual ou preliminares, seja física ou psicológica. Cuidado, tem perversão sexual que é crime. Se desde a perspectiva psicológica pode ser estendida como mais uma atitude sexual, não aceita pela sociedade. Algumas parafilias ferem a legislação brasileira e pode supor problemas legais, condenações ou autores. Estamos falando da pedofilia e fronteirismo. Pedofilia é ter fantasias eróticas e manter uma atividade sexual com menores, seja por foto, toque, carícias ou penetração. E fronteirismo é quando o homem precisa esfregar seu pênis em outra pessoa para ter prazer. A pessoa deve ser vestida e não ser seu consentimento. Casos assim normalmente acontecem em ambiente com muita gente, como metrô ou ônibus. É importante lembrar que mesmo quando não sendo necessariamente uma doença, a perversão sexual pode gerar problemas de relacionamento e afetar a autoestima e desencadear diversos traumas. Por isso, é importante recorrer ao apoio psicológico sempre que haja necessidade de compreender as origens desse tipo de comportamento e trabalhar a aceitação. Então, falei um pouco da perversão sexual. Psicanálise e perversão sexual.